a gente vamos dar início aos nossos trabalhos, né? Invocando aí a proteção do Supremo Arquiteto do Universo, para que nós recebamos esses ensinamentos que serão repassados pelo nosso irmão Marcos. E aproveitamos para registrar também a presença do nosso irmão Uara, que juntamente com o nosso irmão Valdinei são de Campos dos Goitaquazes, né? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Obrigado. Marcos, a palavra está com você. Tá, ok, então, muito obrigado. Da tela? Ok, perfeito. Bom, gente. Ok. Bom, meus irmãos cunhados, convidados, uma boa noite. A gente vai começar a falar uma apresentação que nós já tínhamos feito, que eu já tinha feito, e que fui convidado e aceitei de muito bom grado. E nós vamos falar sobre alguns aspectos, tá? Com relação a essa onda agora, principalmente com a parte dessa pandemia que está acontecendo, que realmente obrigou a que nós lançássemos mão de vários recursos, e com isso daí a gente vai ter um conhecimento melhor e sabermos como nos precaver, né, de eventuais ameaças. Bom, a gente está aproveitando o ganchinho que a gente estava fazendo da sessão flashback. A gente vai falar um pouquinho sobre os valores através da evolução humana, né? Bom, logo no início, a civilização humana, ela deixou de ser coletora para ela virar em agricultores, tá? Em vez de simplesmente pegarem o que era da natureza, eles começaram a trabalhar isso para conseguirem ter os frutos. Nesses valores, houve a necessidade de fazer ajuntamentos humanos. Com isso daí começaram a sair algumas regras de conduta, tá? E começaram a surgir também os chamados burgos, que eram os agrupamentos que, por sua vez, geraram os feudos. E esses feudos, eles tinham importância capital, porque cada um mais começava a ter a luta pelo poder, né? E aí é que a gente vê o início, tá, dos valores da informação. Porque esses feudos, eles se valiam, tá? Principalmente a classe militar, eles se valiam de meios para preservar a informação, proteger, e com isso daí, ao longo desses milênios que aconteceram, vemos informações sendo tratadas, sendo criptografadas. Já existem escritos criptografados desde a época romana, desde antes dessa época, tá? Os egípcios lançavam mão desse tipo de coisa, e com isso daí começaram primeiro a escala de valores, ou seja, quanto mais terras, mais riquezas. E com isso daí, essa evolução, vamos dizer, no início da Idade Média, havia necessidade de trabalhar essa terra, e com isso daí, você chegava a ter vários trabalhadores, vários moradores ali dos feudos. E aí, esse valor, ele foi evoluindo através de quê? Da mão de obra. Ou seja, quem tinha mais gente, mais terras e mais gente para trabalhar, se tornava um chamado, o grande lorde da época, né? E isso foi evoluindo, tá? Passamos aí pelo século XVIII na Inglaterra, e é quando houve dois movimentos muito importantes, tá? Que é o Iluminismo, tá? E a Revolução Industrial. A partir dessa Revolução Industrial, já se começou a ter, esse senhorzinho aqui, barbudo aqui, já com bastão, a parte da mecanização, tá? E fez com que o fluxo, dos valores, fosse revertido para o capital, ou seja, a acumulação de riquezas, tá? Mas, junto com a Revolução Industrial, veio também o Iluminismo. E ele já começava a colocar algumas ideias sobre o valor do conhecimento, o valor da informação. E houve já uma modificação com relação a isso. E esse valor da informação, ele veio crescendo mais ainda mais, só podemos ver, isso aqui é uma época bem atual para nós, que desde a década de 70, onde você tem um poder de processamento que começa a partir do desenvolvimento de microprocessadores, onde você tem a distribuição desse poder de processamento, as primeiras iniciativas com relação à computação distribuída, e com isso daí, a parte do capital, ela também, os valores que até aquela época eram chamados valores ponderáveis. Que são valores ponderáveis? São valores que você podia ver
Se você tinha terra, é um bem ponderável, um bem físico, um bem material. Você tinha mão de obra, é outro bem material. Você tinha capital, ou seja, você acumulação de riqueza. Só que aí vimos nesse nosso mundo aqui agora, o valor passa a ter cada vez mais um valor imponderável, que passa a ser o quê? A informação. A informação, da forma como ela é tratada, da forma como ela é coletada, e principalmente da forma como ela é distribuída, tá? Tornou de importância fundamental que houvesse uma necessidade de poder guardá-la e distribuí-la, tá? Bom, a segurança da informação, como nós começamos ali a ver, a tríade, né? Os ataques, a tríade da segurança da informação, ela se fundamenta em 3 pilares básicos. Primeiro, a disponibilidade dessa informação. Ou seja, quando nós temos uma necessidade de sabermos alguma coisa, a gente ter a capacidade de recuperar essa informação, ou de uma vez que ela esteja guardada, podemos recuperá-la e podemos aplicá-la, ou poder servir como alimentação para outros com a cadeia de informação. Precisamos também ter a integridade, que é a proteção dessa informação, de forma que ela não seja corrompida ou não seja alterada. O melhor exemplo de um ataque a essa integridade são as famosas, que na realidade é um nome novo, são fake news, né? Mas isso daí é o nome da moda. Mas isso aqui sempre a gente pode colocar como qualquer coisa, fofoca, fake news, ou então a informação não fundamentada. Ou seja, falta o principal, que é o quê? A integridade. E principalmente a confidencialidade. Ou seja, existia um ditado que era muito antigo, que falava assim: nem tudo pode ser dito a todos, nem todos podem saber de tudo. Isso é um ditado de uma comunidade de informação, tá? Essa informação, às vezes, ela precisa ter níveis de hierarquia e de confidencialidade, e é o caso que nós vamos ter, por exemplo, políticas governamentais, planos de governo, ou planos até comerciais estratégicos de como se fazer um lançamento de um novo produto. E essas informações, se elas não estiverem devidamente protegidas, elas passam a ser, caso haja e caia um vazamento, num prejuízo muito grande. É o que a gente vai ver aqui mais à frente, ao ocorrer, logo no final. Bom, a primeira pergunta que nós poderíamos fazer, voltando para a nossa parte da computação pessoal, né? Por que alguém poderia querer invadir meu computador? Primeiro, utilizar esse computador para uma atividade ilícita. Tá? De que maneira? Pode ser de 2 formas. Transformar esse computador, que é o meu, ou o seu, ou de qualquer outra pessoa, num robô que possa ser utilizado para ataques a organizações. Isso existe comumente, isso daí, para que existem às vezes até venda, tá, desse tipo de atividade dentro da Dark Web. Que é o quê? Você já, às vezes um hacker ou um cracker, né, que é um outro tema que a gente vai discutir um pouco mais adiante, um cracker, ele pode ter regimentado centenas de computadores, e às vezes os próprios donos não têm a menor consciência de que eles foram realmente atacados. Vandalismo é simplesmente, às vezes, a pessoa quer demonstrar o poder que ela tem através da destruição de dados, tá? Se apropriar, tá? Aquela famosa falsidade ideológica que tem, para a pessoa poder chegar, enviar e-mails, ou enviar informações, ou então se fazer o que a gente vai ver ali mais adiante, a famosa engenharia social, tá? E também furtar dados para que possam ser utilizados, ou de uma maneira que se possa pedir dinheiro, tá? Em troca da manutenção da confidencialidade, ou então para utilização em proveito próprio, tá? E que se possa ter uma ideia. Tá? Esses aqui são alguns dados que são atuais. Tá? A perda aproximada, tá, que os Estados Unidos sofrem é em torno de 400 bilhões de dólares por ano. Isso devido a ataques que roubam segredos de negócio, famosa espionagem industrial, vazamento de dados, etc, etc, etc. Isso é uma estimativa do diretor da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. E para que você possa ter uma ideia de como esse aumento está fazendo, ainda mais com a pandemia ela veio a aumentar mais ainda e agilizar os fluxos de informação que antigamente estavam meio que
estavam em desenvolvimento, mas tiveram que ser acelerados. Mas é que nem aquela ditado que o Homem-Aranha, que o tio do Peter Parker falou, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, porque a partir do momento que você espalha essa facilidade de acesso à comunicação, vem também alguém louco querendo atrás, querendo pegar esse tipo de informação. Então, um estudo da Symantec, ela estimou que aproximadamente 14 pessoas são vítimas de algum ataque por segundo no mundo. Tá? E no Brasil, para que você possa ter uma ideia, são mais de 3 mil vítimas por hora. E se nós formos ver na esfera federal, tá, os sistemas do governo federal, ou seja, previdência, bancos, setor bancário, etc., eles têm mais ou menos 200 mil tentativas de ataque por dia. Setores estratégicos, como os do Exército, são 2 mil tentativas diárias, e 1%, tá, é estimado que eles tenham sucesso na penetração e na obtenção de certos dados. Isso, segundo um próprio representante do Exército. Tá? Esses dados são dados que foram retirados do site da Câmara Legislativa, tá? E que podem ser acessados ali através da fonte que está ali embaixo. Tá? Agora, uma coisa que é sempre muito interessante é que nós podemos conversar um pouco sobre, às vezes a pergunta se fala bem, qual é o perfil de um hacker, ou o perfil de um cracker? E primeiramente, qual a diferença entre essas duas? Tá? O hacker antigamente nada mais era do que o nerd da informática. Ou seja, a pessoa que tinha um conhecimento muito grande, tá? E que usava isso daí para fazer, ele tinha tempo, às vezes são jovens, ou então às vezes não tão jovens assim, e que tinham a capacidade de começar a esmiuçar códigos. Só que essa comunidade começou a se sentir um pouco incomodada com esse termo que é dado, de o hacker seriam as pessoas que arrombavam, que faziam penetrações de sistema. Então eles cunharam um termo chamado cracker. O hacker seria aquela pessoa que ela é um conhecimento, mas que ela evita, por questões de ética, fazer uso dessas informações ou de ataques. O cracker já seria, vamos supor, o lado negro da força. Tem muita gente que discorda dessa denominação e utiliza uma segunda denominação, que é o chamado black hat, white hat e grey hat, que é chapéu branco, boné branco, boné preto e boné cinza. O hacker white hat seria o boné branco, que é a pessoa que justamente ela utiliza para fazer testes de penetração, o que ela faz com a finalidade de descobrir algumas informações, mas que não tem interesse financeiro. O black hat não, é aquela que faz a invasão do sistema para pedir resgate pelas informações, faz criptografia, faz deturpação de dados, etc. Eles sempre têm alguma vantagem com relação a isso. E o grey hat é aquele que ele não tem a intenção, mas se colar, colou. Basicamente eu tenho o seguinte, vou ver se eu consigo invadir esse sistema, invadir, consegui. Bom, às vezes o cara cai na tentação e aí o cinza vai começando a escurecer. E um dos motivos dessa motivação é basicamente o desafio, isso aí une todas as correntes, ou seja, o poder ou a vontade de querer descobrir falhas ou querer descobrir comandos que podem afetar o funcionamento do sistema. Então isso daí, de uma certa maneira, para eles é um desafio de saber o seguinte, eu quero ver se eu consigo quebrar esse código, eu quero ver se eu consigo enganar. Isso daí está diretamente afeito ao ego da pessoa. Às vezes a pessoa precisa ter uma necessidade de afirmação. E com isso daí, ela utiliza, através dessa veia tecnológica, desse conhecimento que é possível de, hoje em dia, obter, basta a pessoa ter tempo e disponibilidade, que consegue fazer o quê? Ter a vantagem entre os seus pares. Uma vez que a pessoa consegue desafio, aquele ali infla o ego da pessoa, e dentro existe, assim como tem gangues ou tem comandos, você também tem na comunidade, tanto na comunidade penumbrosa, né, da comunidade dos hackers ou dos crackers, você tem a vantagem de ser conhecido no meio. Tá? E uma vez que você seja conhecido no meio, você, dentro da Dark Web, a gente vai falar um pouco mais à frente aqui, essas pessoas elas até postam os seus serviços para invasão de sites ou obtenção de informações em troca de dinheiro. Outros vão também, além do ego, aí já entra enverada pelo caminho da ideologia. Ou seja, a pessoa escolheu o seguinte, de fazer impor a ideologia de certos grupos, tá? Na marra.
E isso através do quê? Dos meios de comunicação que tem. Um exemplo mais claro disso daí é o Estado Islâmico. Ele tem páginas inteiras na internet que vários jovens, às vezes várias pessoas, elas são cooptadas, elas são convencidas e às vezes largam famílias para poder ir lutar do lado deles. E às vezes tem um caso que é a coisa mais humana que tem, que é a vingança. Vingança por ter sido preterido num cargo, vingança por ter sido preterido numa promoção, ou não achar que, justamente devido pelas vantagens que a gente viu aqui do ego, não ter a chance numa determinada organização, e ela começa a pensar nisso aí e tirar a vingança. E uma vez que ele se tem esses mecanismos, essas motivações, ele começa a ver onde é que ele consegue pegar essa informação. E a internet passou a ser um imenso portal. Eu me lembro que na década de 70, dois jovens fizeram um livro que rendeu para eles um processo e uma explicação junto ao FBI, porque eles nada mais nada menos fizeram um livro informando como fazer a montagem de uma bomba atômica suja, que chamam, né, usando materiais radioativos não tão raros, do tamanho de uma mala. Então o pessoal quase que foi preso, eles tiveram que responder ao FBI, e eles simplesmente informaram que toda a informação que eles obtiveram da internet, a partir de quê? De teses de pós-graduação, teses de graduação de várias universidades americanas. Então é um mundo muito grande com relação a isso. Outra informação que tem é na Deep Web, tá? Aqui a gente já faz também uma outra diferença. Muita gente fala assim, poxa vida, tem coisas na Deep Web que são de você arrepiar os cabelos, é uma área aqui penumbrosa. Veja bem, imaginemos que nós temos toda a nossa informação, tá? Tudo que circula, imaginem tudo isso daí que tem de informações que vocês conseguem cadastrar. Os irmãos conseguiram imaginar? Pois bem, isso só corresponde a 10% da informação que circula em toda a internet. Os outros 90% da informação estão no ambiente chamado Deep Web. É uma área, tá, que ela não é acessada por browsers comuns, ou seja, ela não é indexada, você não tem acesso, tá, a ela, a não ser através de um browser especial chamado Tor, tá? E com isso daí, existem várias páginas não indexadas que você só sabe o endereço delas através de conhecimento de informações corretas, tá? A Deep Web, por isso é chamada Deep Web, e aqui, embora seja pequena, ela tem a imagem de um iceberg, e é exatamente isso aqui, nunca foi tão próprio, tá? A Deep Web, ela abriga 90% da informação que corre por toda a internet. Tá? Ela foi idealizada originalmente pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, até visando o quê? A comunicação entre os seus agentes, tá? E entre os seus, vamos supor, apoiadores ou simpatizantes, tá? Que, por exemplo, e também começou a ser usada também por, como é que eu vou dizer, refugiados, perseguidos políticos. Todas as informações que eram trocadas durante, por exemplo, a Primavera Árabe, entre os líderes da Primavera Árabe, estavam rodando debaixo da Deep Web. Porque não é qualquer rastreador que consegue, não é qualquer rastreador que consegue, não consegue. Tá? E dentro dessa Deep Web, você tem uma área mais profunda ainda chamada Dark Web. A Dark Web é justamente, muita gente fala assim que é uma terra lendária, ela não é tão lendária assim não, ela existe, é real, e é onde você realmente tem o que, vamos supor o seguinte, o que o pior da espécie tem a oferecer. Lá dentro você tem oferta de drogas, você tem oferta de armas, oferta de serviços de profissionais de invasão de sites, ou o cara tem até preço fixo, venda de aplicativos que permitem você fazer projetos de invasão, tá, de sites, projetos de negação de serviços para derrubar servidores, etc. E você tem até, tendo as informações corretas, você pode até fazer uma corretagem de serviços de assassinato.
Então é uma área realmente dark web, não é uma área que se deva ir para querer conhecer. É a mesma coisa que você querer conhecer a faixa de Gaza, tá? De noite. Então é uma área que também e você está muito propícia também à obtenção da informação. Com essas informações, você também aproveita e pega as ferramentas e aí escolhe os vetores de ameaça que você quer executar. Então temos a parte da motivação. A pessoa tem a motivação, consegue as ferramentas e faz a análise de por onde é que ela vai entrar. Seja pelo conhecimento ou pela análise das pessoas que fazem parte daquele ambiente. Quando eu falo ambiente, pode ser uma empresa, pode ser uma organização não governamental, pode ser um órgão do governo, pode ser etc. Tá? Conhecimento dos seus processos, como ela age, qual tipo de tecnologia que ela utiliza e por onde e vulnerabilidades que essa tecnologia aproveita, e a tecnologia, o quão atualizada ela está, como ela está sendo mantida, quais são os níveis de conhecimento para aplicação e poder fazer a navegação. Uma vez que você conheça, tá, através dessa análise, você parte então para os ataques. Existem vários tipos de ataques, são exploits, que são vulnerabilidade de sistema, vírus, rootkits, que são conhecimentos que você tem de determinadas vulnerabilidades, mas que você deixa para utilizar sempre na hora certa, tá? E com isso daí, você tem várias coisas, o Logic Bomb, que na realidade é o tipo da situação que a gente pode cercar de vingança. Existem casos que um programador, ele chega assim, como eu já sou antigo da Cobra, como a gente estava falando, eu já tive um caso de clientes, e olha que isso daí já fazem, seus quase 30 anos atrás, de um programador que ele simplesmente, ele programou para fazer o seguinte: se uma vez por mês o nome dele não constasse na folha de pagamento, ele setava setava um campo lá para 1. Significa o seguinte: eu ainda estou empregado, beleza, então faz o processamento normal. Bom, se o meu nome não constar na folha de pagamento, eu seto esse bit para 0. Só que tem uma outra rotina que verifica se esse campo tiver zerado, eu simplesmente apago a folha de pagamento. Isso daí que eu estou falando, gente, não é lendo em torno de fogueira. Eu tive um cliente que o cara perdeu informação e demorou 3 dias para voltar backup, porque de uma hora para outra, quando o cara foi rodar a folha de pagamento, ele descobriu que não tinha mais informação nenhuma. Então esse é o chamado da bomba de tempo, que se chama. E o ransomware, que a gente já conhece, que é o quê? Você entra num sistema, criptografa aquela informação todinha e aí vai pedir um resgate. E vem várias outras ali que a gente vai ver, algumas delas que a gente vai falar, mas existem várias outras aqui com relação a isso, tá? E os impactos que você vai ter com relação a isso. Primeiramente, a imagem da empresa, a forma como ela armazena os dados, e a gente volta para aquela tríade, né? A integridade. Ou seja, você tem empresas como, por exemplo, você imagina o seguinte, o PagSeguro. Quem já fez informação usando esses dispositivos, PagSeguro, Mercado Livre, etc., eles têm a opção lá, um checkbox, que inclusive já vem espertamente marcado dizendo o seguinte: quando você coloca toda a tua informação de cartão de crédito, ele tem aquele checkbox ali dizendo o seguinte: utiliza essa informação em compras futuras. Bom, o que é que isso quer dizer? Significa o seguinte: eu vou pegar teu número do cartão de crédito, vou pegar tua senha, aqueles 3 númerozinhos que você usou, e vou guardar no meu banco de dados. Se uma pessoa consegue entrar, mesmo que esses dados estejam criptografados, ele tem tempo e disponibilidade de criptografar isso daí. E aí você tem o seguinte: você pega a informação e essa informação não foi devidamente guardada. E os prejuízos operacionais são: se você não tem confiança, você deixa de comprar, ou então você pode ter prejuízos assim imensos, que às vezes você pode parar um processo inteiro. Que a gente vai ver até um exemplo agora mais à frente. Fora o prejuízo financeiro, tá? Que a gente tem, que passa a ser uma coisa assim impressionante. Um estudo de caso que é bem interessante, que aconteceu já não faz muito tempo, mas ficou emblemático na comunidade, foi o caso da Sony. Tá? A Sony, como todo mundo já conhece, empresa com mais de 70 anos agora, mais de 130 mil funcionários, um faturamento anual de 68 bilhões de dólares. Tá? Em novembro de 2014, tá? Ela sofreu um ataque que foi considerado estar nos anais assim, da história
de ataques bem-sucedidos. A motivação básica desse ataque foi o seguinte: a Sony começou um projeto de um filme chamado A Entrevista, em que você tinha, a base da trama era o seguinte: dois repórteres tentam entrevistar o presidente da Coreia do Norte, e ele é colocado numa situação que para muitos foi visto como caricata. Inclusive até a forma como ele morre é uma forma assim meio que ridícula. Assim que saiu essa informação de que estava sendo visto esse filme, vários grupos, alguns deles suspeita-se até hoje que sejam financiados pela própria Coreia do Norte, começaram a fazer ameaças, dizendo que se esse projeto fosse adiante, a Sony ia sofrer as consequências. Tá? Bom, a partir do momento em que a Sony, como uma empresa sólida que é, ela ignorou essas informações, essa comunidade de crackers, né, começou a ver os meios pelo qual ela poderia entrar, começou a pesquisar várias formas, em vários, inclusive mídias sociais, usou a Dark Web também para colocar essas informações, e basicamente fez uma análise, tá, das pessoas-chave, dos processos que corriam e da tecnologia que já existia antes. Bom, no dia 24 de novembro, os computadores da Sony simplesmente pararam no mundo inteiro. E um grupo chamado Guardiões da Paz, ela vinha, tá vendo essa mensagem aqui? Cada vez que você abria a tela, os computadores apareciam essa tela e você não conseguia fazer mais nada. Eles não pediram resgate, eles não pediram uma soma em dinheiro. É uma coisa que a gente pode dizer que foi feita na base, a motivação ideológica, tá? Como mostrar esse poderio que seria possível de fazer, tá? E para que você possa ter uma ideia, esse malware era tão bem feito que o FBI, ele fez uma investigação e era um malware que não era detectável por nenhum antivírus. Ele entrou direto, tá? Através de correios, através de mensagens e links que eram aparentemente, vamos supor, estáveis e seguros, tá? E que você possa ter uma ideia, foram roubados aproximadamente 100 terabytes de informação. 1 terabyte só foi parar na internet, tá? Se a gente for ver na nossa linguagem atual, 1 terabyte, ele armazena 200 mil músicas em MP3 ou 500 horas de vídeo em alta definição, tá? Sempre foi levantada a hipótese que o grupo da Coreia do Norte seria responsável, financiado pela Coreia do Norte, seriam responsáveis, né? Mas nunca se conseguiu ter uma prova concreta com relação a isso para poder colocar o governo da Coreia do Norte, por exemplo, num banco de réu, ou então num julgamento com relação a isso, tá? A informação que se sabe é que a operação teve início no hotel de luxo da Tailândia. Isso fez com que parassem todos os servidores da Sony por vários dias, pagamentos foram interrompidos, produções cinematográficas foram suspensas, pagamento de fornecedor parou até que se pudesse fazer a limpeza, e o que foi o pior, tá? O vazamento das informações que aconteceram. Esses 1 terabyte que foram vazados, tá, para sites que eles chamam de streaming, né, na realidade são que você faz, me esqueci o nome agora torrent, pronto, agora acabei de me lembrar, porque muita gente até já baixou filme de torrent, então tem vários sites de torrent, que simplesmente esse grupo colocou filmes que estavam inéditos, tá? Ele simplesmente colocou à disposição desses sites de torrent. Então, para que você possa ter uma ideia, eu não sei se alguém vai se lembrar, existe um filme chamado Corações de Ferro, que era estrelado pelo Brad Pitt, que então ele tinha um tanque que entra no território alemão, faz aquela coisa todinha. Era um filme inédito, existiam cópias nos arquivos, nos servidores da Sony, que seriam feitos para você fazer, enviados para agências de publicidade e para também ser feitas exibições privadas para investidores, etc., que simplesmente foram vazados. E para que você possa ter uma ideia, esse filme era inédito, ele foi baixado mais de 1 milhão de vezes em 3 dias. Teve outros filmes também, N, não teve tradução, tá? E teve também o Para Sempre Alice, que foi da Julianne Moore.
era uma professora, ou era uma escritora, que ela começava a descobrir que tinha Alzheimer, e com isso daí ela foi, não sei se ela foi indicada, mas eu acho que ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Então filmes, não foram filmes de produção classe B, eram operações, tá, que eram filmes que eram importantíssimos para a Sony, para ela se manter. Isso daí, se imagine que isso aí tudo foi vazado. E tem um ditado na minha terra, eu sou pernambucano, que diz o seguinte: além de queda coice, a lei não contente, tá, com o vazamento dessas informações da Sony, eles também vazaram informações de milhares de funcionários da Sony e começaram a fazer ameaças. Cada funcionário da Sony recebeu um e-mail dizendo o seguinte: olha, isso aqui vai ser só o começo, nós vamos fazer com que a Sony caia e você vai ter que assinar esse e-mail, porque se você não assinar esse e-mail, você e sua família vão sofrer com isso. Os funcionários se sentiram ameaçados, tiveram que às vezes pagar, não proteção física, mas tiveram que pagar por seguranças, para que você tivesse toda essa informação do próprio bolso, e milhares deles acionaram a Sony. A Sony teve que fazer um acordo milionário para que esses funcionários desistissem, né, fizessem esse acordo, e ofereceu 12 meses de serviço de proteção de identidade. Então imaginem o seguinte, que o que isso gerou, isso é lembrado até hoje, tá, como um caso emblemático, tá. Aí a pessoa pode notar, mas isso daqui é uma empresa, né, tá, e eu estou livre disso, né? Nem sempre. E se nós formos agora, vamos sair da parte empresarial e sair da parte pessoal, tá? Considere sempre alguns assuntos, tipo, a coisa não é pessoal. Tem muita gente que fala assim, não tenho nada a esconder, não tenho isso daqui, não tem por que o pessoal vir atrás de mim. Não é pessoal, né? Não no começo, tá? Quando se faz uma tentativa de penetração, ou quando se faz uma tentativa de obtenção de dados, os crackers, eles não se importam com o tipo de informação que eles podem obter. Eles querem obter, por quê? Imagina o seguinte, é uma rede de arrasto. Então, se vai vir tartaruga, golfinho, peixe-boi, não interessa para eles. O que vier para eles é lucro. Por quê? Porque, infelizmente, com o advento das redes sociais, você pode ter fragmentos de informação que, como peças de quebra-cabeça, elas se encaixam. Você pode ter o nome, você pode ter o e-mail da pessoa, pelo e-mail da pessoa, você procura ela, acha ela no Facebook. E, infelizmente, às vezes, a pessoa tem mania de falar tudo da vida dela, então ela sabe o dia que ela sai, o número de filhos, o nome dos filhos, e aí por aí afora. Então, eles precisam roubar a primeira peça do quebra-cabeça, e aí, conforme for, eles vão atrás de tudo, tá? E depois o seguinte, que tipo de dado interessa a eles? Qualquer um, tá? Endereço de e-mail, senha, qualquer coisa que interesse a eles. Por quê? Porque esse tipo de informação, ela também é vendido de baseada na Dark Web. Ou seja, você tem um mercado, do mesmo jeito que tem gente que tem um mercado grande, de várias empresas que chegam assim e compram endereços de e-mail para fazer mala direta. Você também tem várias informações que às vezes a pessoa obtém, por exemplo, números de cartão de crédito, mas ele não usa. O que interessa para eles é que para vender isso daí, por quê? Porque ele some do radar. E quem vai fazer a tentativa é quem comprou isso daí, tá? E aí vamos aqui a algumas indicações, algumas sugestões, tá? Não entre nessa de faça seu cracker feliz, tá? Não use senhas comuns, tá? Aí entra a gente no dia a dia, tá? Às vezes a pessoa chega e fala assim, poxa, mas eu vou botar uma senha muito complicada, mas o que acontece é o seguinte, eles têm tempo e disponibilidade de fazer vários testes uma vez que eles roubam essas informações, tá? Então, algumas dicas, tá? Às vezes a pessoa acha que trocar uma letra por um símbolo vai funcionar, tá? Esse é um primeiro truque que os crackers eles conhecem bem. Nome de time, referência à cultura, pô, sou doido pelo, sei lá, Charles Brown, pô, tá, tudo bem, coloca, mas se a pessoa conhecer um pouquinho mais sobre você, ele vai começar também a pegar essa informação. Então, aqui são algumas dicas, são algumas recomendações para que você, ou a pessoa que estiver pensando em fazer isso daí, tentem evitar, tá? Adicionar um número ou pontuação, isso não torna a senha mais forte, tá? E outra coisa, tem gente que faz assim, pô, eu não quero ter trabalho,
Então, a minha senha do banco é igual do Mercado Livre, que é igual da minha corretora, que, pô, eu não, evita de eu ter muito trabalho. O hacker também vai agradecer você profundamente. Às vezes, esse tipo de atuação facilita muito a nossa vida, mas também temos que pensar que facilita a vida dele também. E a primeira coisa que ele faz é saber começar a fazer testes em várias situações. Se ele pega uma senha que é igual a de um e-mail, ele vai testar essa senha em vários outros tipos de site. Então, a vantagem, uma coisa que sempre se diz, use sempre senhas diferentes para cada conta. Mas existe um problema no nosso dia a dia, que uma pessoa tem em média em torno de 90 contas. E a recomendação dos especialistas de segurança é o uso de um gerenciador de senha. Esses gerenciadores de senha, no final da apresentação, eu dou uma sugestão, mas existem vários. Basta que você bata na internet, coloque no Google ali, gerenciadores de senha. Você vai ter gerenciadores de senha pago, gratuitos, que você tem uma assinatura, você pode colocar em qualquer dispositivo, tá? Então, isso é importante, porque você só precisa se lembrar de uma senha, que é a do senha que você tem do gerenciador, e deixa ele fazer o resto. Então, existem situações em que você pode até testar a tua senha, que é o que a gente vai mostrar também, tá? E outra coisa, tá? Os hackers não estão interessados em roubar grandes quantias, tá? Ou então, às vezes, se você não tem nada, eu não tenho muito dinheiro, então por que eu vou me preocupar com isso? O cara vai chegar, vai tirar R$1.000 de dentro da minha conta? Tudo bem. Mas com as informações que eles podem ter, eles podem abrir cartões de créditos novos, eles podem abrir firmas, e de repente você pode se ver um dia recebendo uma notificação que você fez uma falência fraudulenta numa firma, ou que você comprou determinados fornecedor e agora ele te processou, botou a tua firma sob protesto, só que você não sabe qual foi a firma, não sabe não sabe o que você comprou e que diabo de fornecedor é esse que você nunca ouviu falar. Então, o problema não é a informação em si, mas como essa informação ela pode ser concatenada, tá? E fazer com que isso daí possa gerar um grande problema, tá? Algumas sugestões de senha, tá? Você pode chegar, criar uma frase e pega as primeiras letras. Você pode remover um tipo de letra, substituir a letra por um tipo de caractere. Ou se você achar que também isso aí está muito difícil, você tem um site que eu vou mostrar aqui que ele faz um teste da tua senha, tá? Então, isso daqui são recomendações que são importantes de ficarem guardadas bem na mente. Às vezes a pessoa diz, olha, eu não quero ter muito trabalho, eu vou ter uma senha só para tudo. Beleza, você não está tendo trabalho, o hacker, e se essa senha tua cair, o cara também vai ter menos trabalho ainda. Então, sempre tenham em mente isso daí. Outro processo que é muito importante é chamado engenharia social. A engenharia social, gente, é o nome bom para o conto do vigário. O conto do vigário basicamente é o quê? Uma pessoa que finge ser o que não é e que convence a pessoas que ela tem um poder ou que tem um bem ou uma informação ou uma vantagem que ela não tem. Basicamente é isso. Às vezes pode se fazer passar por uma outra pessoa, às vezes pode se passar por ele ter uma determinada função e poder simplesmente enganar. Então, a engenharia social nada mais é do que um nome modernizado por conta do vigário. E justamente a polícia, né, ela sempre fala o seguinte, se existe o vigarista, é porque existe quem ele aplicar o golpe, ou seja, existe uma pessoa que desperta a ambição das outras, ou às vezes também desperta a compaixão, que às vezes a pessoa também se utiliza disso, e a pessoa quer ajudar, e às vezes acontece isso daí. Um exemplo bem que aconteceu, um usuário muito grande da engenharia social é o Kevin Mitnick, considerado um dos maiores hackers, tá, da história moderna dos Estados Unidos, tá? Ele foi em cana, chegou a ser procurado pelo FBI, pelo governo americano. Depois ele fez um acordo e hoje ele é um dos conselheiros mais conceituados, virou como o pessoal fala, um hacker white hat, boné branco. Ou seja, ele é contratado a peso de ouro por empresas
que a função dele é descobrir brechas de segurança, fazer testes, como chamado, testes de penetração, para ver o bicho que dá com relação a isso, tá? É como eu falei daquele conto vigário, você recebe um anúncio desses, pô, pegue seu celular velho e receba um iPhone 5S ou então 6, muito bom, beleza, bom, desconfie, é a vantagem mais simples que a pessoa tem com relação a isso. E eu também, vamos falar também sobre um pouco sobre um método que é muito utilizado chamado phishing. O phishing, ele é uma corruptela. Isso daí, como a ilustração já mostra, ele é uma corruptela de phishing com F. E o phishing, nesse caso, no caso, o cracker, ele tenta buscar essas informações, que é uma manipulação psicológica, tá? E ele pode fazer isso de diversas maneiras, tá? Envia um e-mail falsificado, tenta criar uma relação de confiança ou uma relação de... isso daí é uma das coisas que me deixa chateado, porque o phishing, ele não procura enganar, ele procura extrair o que há de melhor nas pessoas e manipulá-las para que ele possa se obter proveito disso. Então já houveram casos de phishing que foram... vamos supor, organismos de proteção a animais que vivem em situação de rua, pessoas que vivem em situação de rua, então, entre outras situações, tá? E a aparência de um phishing, tá? Às vezes, é a mais variada possível. Tenta se passar por uma instituição social, avisam para você sobre um determinado tipo de problema, etc. E uma das situações que a gente já pode mostrar aqui para vocês, bem rapidinho, deixa eu colocar aqui agora eu vou colocar aqui para escutar esse áudio aqui, tá? Vou começar aqui agora. Esse áudio é um exemplo daquele famoso, esse áudio aqui vai ser um exemplo famoso do que acontece com aquela situação do cara que tenta, o golpe do WhatsApp. Tá? E vejam como a pessoa utiliza isso daí, é muito convincente. Então, vou passar aqui agora. A de anúncio que ocorre em nosso site, onde tem um outro anúncio da mesma Yamaha Cross, contendo as mesmas equipes, os mesmos dados e as mesmas informações, só que os valores diferentes. Um anúncio no valor de 8.300 e um outro anúncio no valor de R$6.000. Esses dois anúncios correspondem ao senhor? Não, é 8.300 só. Sair esse valor e esse anúncio com valor menor, o senhor tem conhecimento? Dos 6.000? Isso. Não, esse não. Perfeito. No caso, Alexandre, deixou outro anúncio com um valor menor, pode se tratar de um erro robótico em nossa plataforma ou até mesmo em uma suspeita de fraude, que é o que vem ocorrendo muito, tudo bem? O senhor tem conhecimento de algum Augusto Pires? Augusto Pires, não. Então, aqui em nossa plataforma, o nome de anunciante é Augusto Pires, em nosso site. O senhor conhece? Não conheço, não. Tá, perfeito. Então, no caso, a gente está fazendo contato com o senhor para saber se a gente tem a sua autorização para estar fazendo a exclusão deste outro anúncio com valor menor. Fazer a exclusão do anúncio? Isso, com valor menor. É melhor, né? Senão o pessoal vai achar e vai querer me ligar pedindo 6.000, né? Então, no caso, a gente está fazendo esse contato para a gente estar evitando esse tipo de coisa, entendeu? Tanto para o senhor, até mesmo para a nossa plataforma. Entendi. A gente tem a sua autorização? Pode excluir, sim. Tá, perfeito. Então, Alexandre, estaremos dando início ao processo de exclusão, tudo bem? Peço que o senhor aguarde só um momento em linha, enquanto o sistema vai girar e encaminhar para o senhor o protocolo de exclusão de atendimento via SMS, tudo bem? Tudo bem. No caso, já foi encaminhado. Peço que o senhor verifique se o senhor já recebeu e confirma para mim em linha, por gentileza. Ainda não. Tá, é um protocolo de 6 dígitos, são 3 números, traço 3 números. Verifique e me informe, por favor. Não tá chegando nada aqui, não. Não chegou ainda para o senhor? Ainda não. Tá, no caso, verifica se o senhor vai receber uma segunda chamada eletrônica ou o último protocolo que o senhor recebeu, porque aqui já está constando que já foi encaminhado para o senhor hoje. Entendi. Deixa eu te perguntar, Joe, você pega muita gente com isso aí, velho? É que vocês estão me ligando a segunda vez hoje, mano. Ah, então é por isso que a gente está conseguindo encaminhar o SMS, né, senhora? Provavelmente. Ah, sim, entendi. Não, tudo bem, então a gente retorna amanhã, tudo bem? Ah, não, mas eu já caí na primeira vez hoje, eu vou cair na segunda. Já clonaram o seu WhatsApp hoje? Ah, foi vocês, pô. Eu tô reconhecendo a voz.
Não, eu não fui, senhor. Eu não fui. Eu tô fazendo contato com o senhor agora. Eu já nem liguei pro senhor ainda. Caramba, bicho, é o segundo, duas vezes. Porque não era só eu, né? Oi? Porque não é só eu que faço, né? Tem bastante gente que faz. Ah, entendeu. Mas cai muita gente com esse negócio aí, irmão? Ah, podemos dizer que se eu fizer 50 ligações no dia, umas 39 eu consigo. Não é nada, bicho. Sério mesmo, bicho? Vamos mentir pra quê? Ô, e aí vocês fazem aquele esquema lá de, tipo, mandar mensagem pro pessoal pedindo dinheiro, essa parada aí? E pra todo mundo que tá no grupo. Mas, meu, sem zoeira, o negócio já foi passado na televisão, esse negócio, mas tem galera que cai ainda nisso daí pra jogar grana? Tem mentira nenhuma. Se eu fizesse 50 ligações no dia, pelo menos uns 38 códigos, eu consigo invadir pelo menos uns 30 WhatsApp. Não, mas assim, invadir, beleza. Mas eu falo, a galera responde jogando grana mesmo? Então, hoje eu só consegui R$2.500 hoje. Só? Então, eu consegui 4.500. Onde vocês... Bom, gente, isso daí foi uma gravação que foi obtida através até um amigo meu até que me passou. Isso é para que você possa ter uma ideia da forma como eles têm. Você vê que a pessoa ela é totalmente zen. Mesmo a pessoa sendo pega, ela ainda continua mantendo essa mesma fleuma, tá? Então, uma forma importante, tá, para qualquer outro aplicativo, principalmente como esses aqui do WhatsApp. Vários aplicativos são feitos, Gmail, WhatsApp, Telegram, vários outros aqui. Verifiquem se existe uma coisa chamada autenticação de 2 fatores. O que é essa autenticação de 2 fatores? É uma situação do seguinte: você coloca um código, você imagina o seguinte, você abre o seu e-mail, Gmail, ele abre uma opção, só que depois dessa opção, ele te pede para você autenticar através de um autenticador que você instala no seu aplicativo, tá? Ou então ele pede uma sequência numérica que ela vai te mandar para o teu e-mail ou então para o seu smartphone, e você tem que digitar essa senha. Numa situação como essa que a gente acabou de ver, esse é o golpe do WhatsApp. Então eles inventam, isso aqui foi um golpe que foi muito utilizado, foi o OLX, Mercado Livre, uma opção de coisas assim que fizeram. Se a pessoa tem autenticação em 2 fatores, mesmo que a pessoa puxe para um outro número de telefone, depois de um certo tempo, às vezes imediatamente, o próprio aplicativo, no caso o WhatsApp, ele pede essa autenticação de 2 fatores. Se o vigarista lá não tiver, ele não consegue usar. E você é muito mais fácil de você conseguir a tua informação, ou seja, a tua senha, teu usuário de volta. Agora, infelizmente, o que é que acontece? A primeira coisa que o vigarista faz, eu não chamo nem de hacker, isso aí é vigarista mesmo, o carinha faz, quando ele pega essa informação e ele manda aquele código de autenticação, quando ele tenta colocar esse teu nome num outro telefone, uma vez que ele consiga isso, ele ativa a autenticação em 2 fatores. E uma vez que você tenha, e ele ative a autenticação, essa senha, só quem sabe é ele. Então, mesmo que você consiga tentar puxar de volta, aí vai ser a vez que o WhatsApp ou então aquele outro aplicativo vai perguntar, vem cá, me dá o código de autenticação aí. Você não tem, porque quem colocou foi ele. Então, essa coisa, marquem esse nome, autenticação de 2 fatores. Isso tem no Gmail, isso tem no WhatsApp, isso tem no PayPal, isso tem, acho que não sei se tem no Mercado Pago, mas se não tem, bota uma senha forte. Isso é uma coisa que é muito importante, que ajuda muito a evitar esse tipo de coisa. E aqui são alguns exemplos, tá? Eu pude ver até num grupo, tá? Que eu faço parte, e que até a comunidade maçônica, ela está sendo vítima de alguns golpes, que isso aqui foi uma mensagem que foi feita, tá? São um número convidando diversos irmãos para uma festa maçônica, e ninguém conhece essa pessoa, tá? Na época da pandemia, houve também aquele famoso, que eu acho que alguns irmãos já até conhecem, álcool gel grátis, justamente na época que não tinha álcool gel em lugar nenhum. Você aparece um site, aparece um aplicativo dizendo que tem álcool gel de graça. Então imaginem. E aquele famoso que a gente acabou de escutar agora, tá? Mercado Livre e o OLX foram os maiores prejudicados. Essa informação aqui é o tipo do caso que aconteceu, tá? Uma pessoa chegou, conseguiu tirar a informação e ela... Uma coisa que também é importante, que vocês podem ver aqui.
ela não chama a pessoa pelo nome porque ela não conhece, ela só tem os números de telefone, porque ela não tem esses números. Então ela vem, boa tarde, tudo bom, como é que é? Eu estou aqui, queria pedir um favor. Então ela está tentando fazer uma transferência bancária, mas hoje mesmo ela te devolve, qual é o banco? Ela vem, geralmente é um valor que não é muito grande, e aí vem e a pessoa faz a transferência. Nesse caso, gente, foi um caso real, tá? E deu esse caso. O nome aqui eu preservei porque importante é ver a facilidade. E também outra coisa, houveram também situações desse lance do TikTok, não estou dizendo que ele tenha qualquer coisa com relação a isso, mas que existem aplicativos maliciosos e que eles passaram da peneira da Play Store, isso é um fato, tá? Então, isso aqui foi uma notícia que foi feita, tirada do Olhar Digital, tá? O Google, ele removeu esses 6 aplicativos, e houveram outros aplicativos que foram removidos, porque eles tinham códigos maliciosos, tá? E esse daqui foi um que eu vi, eu recebi isso aqui. Então, é aquela mensagem, via mensagem de texto, dizendo que meus dados estão cadastrados, estão pendentes, regularizo o cadastro, mas olha só o link. Quer que tem um Banco do Brasil com ID atualização pendente.me. ME é um país, eu não sei, nem me lembro aqui agora qual é. Mas e Banco do Brasil fazendo isso. Então, esse é o tipo das informações. E, geralmente, esse tipo de caso, existem 2 casos. Existe um caso em que o caso aqui, aqui na realidade são a junção de 2 golpes, tá? O primeiro, que é o golpe do site falso, como a gente pode ver, aqui você tem o site das Casas Bahia. Se nós formos ver aqui, na parte de baixo, uma coisa que é importante, sempre vejam o endereço, porque na maioria não, na totalidade dos casos, não bate uma coisa com a outra. E não vejam apressadamente, porque essa semana passada eu estava vendo uma notícia, já teve vigaristas estelionatários que eles simularam o site de leilões, tá, do governo do Rio de Janeiro. Tá? A única diferença do site original, do endereço do site original para esse site falso, é que tem não sei o que, leilões, rj.gov.br, só que aí o que acontece? Eles botaram assim, leilão não sei o que, .com/br. E o site era idêntico. E eu vi até com pena, teve 2 pessoas, uma perdeu 48 mil, outra perdeu 27, porque deu o lance, parabéns, você recebeu o lance, e eles mandam e-mail para isso daí. Os caras chegam a ser, assim, meio que sádicos. Parabéns, você foi o vencedor, por favor, faça o depósito em 24 horas para regularizar a situação, eles mandam, e aí nunca mais vai ver de novo. Então esse é o caso que acontece aqui. O site da Casas Bahia nunca utilizaria esse endereço. E, às vezes, a diagramação é perfeita, tá? Mas você pode ver aqui, vem do BB e comunicado digital /online.com.br. Banco do Brasil. Mas você vê que a diagramação é muito boa. Então, existem certas situações que, primeiramente, tem que ser visto a origem dele. Tá? Esse é um caso que acontece muito. E em Internet Banking, tá? São algumas normas que são claras. Tá? Primeiro, pelo amor de Deus, não acesse o Internet Banking em uma rede insegura. Café, temos internet grátis, não faz isso. A não ser que você use uma VPN, que é uma forma de você criptografar, tá? Embaralhar esses dados. Tá? E uma coisa que também é muito importante, que às vezes ninguém liga muito para isso, é uma coisa assim muito simples. Sempre quando você tiver aquela opçãozinha sair, clica nela. Por quê? Quando você fecha o browser, o que acontece? O browser, aquela conexão, aquela sessão, ela vai cair por timeout, ou seja, por tempo. E se houver infelizmente, uma entrada, tá, de alguém naquela situação, ou de um hacker, que imagina o seguinte, imaginemos a situação do seguinte, você abriu seu computador numa rede insegura,
tem uma pessoa lá que está vendo as informações, mesmo que você feche, existe o risco, tá, dela abrir essa sessão e a sessão está aberta, ela conseguir entrar, tá? E também uma outra coisa que eu sempre faço um alerta, tá? Sempre verifiquem também outra situação. Banco sempre usa HTTPS, que é uma S de seguro. Nunca usa HTTP. E quando você clicar do lado, tem um cadeadinho, quando você clicar, ele vai aparecer essas informações. E ela simplesmente vai também dizer o seguinte, essa conexão com o servidor é criptografada. Ou seja, esse é um site real, que ele tem essa informação, e quando você clica naquele cadeadinho, ele tem a forma de você ver e ter a certeza de que isso daqui, ela é uma conexão segura. E vamos falar um pouco das redes sociais. As redes sociais, elas vem aquela situação que eu já tinha falado antes, que eu falei alguns slides atrás, é o seguinte, o cracker ou o hacker negro, como se for o Black Hat, não interessa o tipo da informação, porque ele tem a confiança de que existem vários meios dele fazer o resto. Uma vez que ele pode ter um nome, pode ter um e-mail social, ele pode entrar no Facebook, localizar, ver de onde é essa pessoa, e infelizmente tem gente que coloca tudo. Eu já teve amigos meus que eu via isso aí acontecer. O cara chegava, estava passeando de barco com a família, tirava barco, olha, minha mais nova aquisição. O cara, opa, beleza, não está em casa. E houveram casos que casas foram roubadas porque a pessoa tinha mania de falar tudo, fazer check-in, check-out em tudo quanto era canto. Isso daí, infelizmente, é também um risco que eu sempre falo o seguinte, a pessoa é presa fácil não de crackers, não de hackers que tentam fazer uma utilização maliciosa, mas as suas informações também, elas passam a participar de um grande banco de dados, que as empresas também, elas utilizam disso para rastrear as suas preferências e os seus gostos. E as recomendações são bem simples, tá? Embora seja difícil para muita gente, mas limita o acesso aos seus dados, não publique informação social em site de relacionamento, não utilize a internet para ser um canal de desabafo. Por quê? Já teve um caso em que você vê até numa situação de guerra, que nós não temos aqui, mas você vê um tipo da informação. Gente que às vezes ia dizer, olha, eu estou baseado aqui nessa tal situação, estamos fazendo uma operação, e isso é uma informação vazada. E houve vazamento de informações até durante operações do Golfo, do Afeganistão, por parte das tropas americanas. Imagine o seguinte, é uma situação de guerra. Então, uma situações que a gente pode melhorar, tá? Aqui são algumas dicas que eu até reservei para o final, tá? Qualquer browser, seja ele Chrome, ou Opera, ou Firefox, ou etc., ele tem algumas extensões de browser. São o quê? São códigos que são criados por desenvolvedores, tá? Independentes, mas que são associados a esses fabricantes de browsers, que têm a finalidade de melhorar. Tá? Um deles, esse Ghostery, tá? É um bloqueador de anúncios, é por esse nome mesmo que você chama, você pode abrir a extensão do browser, tá? E procurar por ele, e você pode instalar, tá? Então, o que acontece? Ele faz o bloqueio de anúncio, interromper rastreadores, ele tenta tornar os sites mais limpos, tá? O ZenMat VPN é uma VPN gratuita, tá? O fato dele ser gratuito é que ele só tem 2 ou 3 lugares, então, um lugar nos Estados Unidos e alguns lugares na Europa, não tem aqui na América do Sul, tá? Mas é gratuito, e é gratuito e é ilimitado, então você consegue, vamos supor, estar num café, ou então estar numa rede que você sabe que você não é confiável, ativa o VPN, porque ela começa a criptografar toda a tua conexão. Então, mesmo que tenha uma pessoa varrendo aquela rede, ela não vai conseguir entender o que você está passando. Outra extensão é uma chamada HTTPS Everywhere. Para você ter uma ideia, foi criada pelo Tor Project. Esse Tor Project é o browser com que você navega na Deep Web.
Então foi a equipe que criou esse HTTPS. O que é que acontece? Às vezes você tem sites que é HTTP, tá? Sem o S, e ele pede, ele muda automaticamente o navegador para a versão segura, se o site tiver. Se ele não tiver, ele avisa, olha, esse site que você está querendo ir, ele não tem uma versão segura. E aí você escolhe se quer prosseguir ou não. Tá? Esse daqui é também um dos gerenciadores de senha favoritos, assim, que eu gosto, porque ele é seguro, ele é completo e ele é grátis. É chamado LastPass. Você simplesmente, você não precisa nem cadastrar, porque na hora que você coloca uma senha, ele abre e pergunta para você, você quer guardar aqui no LastPass? Aí você escolhe se quer guardar ou não. Então você só precisa guardar uma única senha. Tá? Esse Adblock Plus também ele serve para que você consiga eliminar, tá, certos anúncios, banner, pop-up, tá, que fica aparecendo na tela, aquele ali vai diminuindo bem a tua velocidade. E tem também uma outra extensão chamada Web of Trust. Tá? Esse Web of Trust, ele faz o seguinte, ele fica do lado, tá? Do lado do navegador, os sites que você tem, e ele fica com como se fosse esse donut aqui, essa rosquinha, conforme, se a cor dele ficar verde, significa que o site é seguro. Se ficar cinza, significa que ele não tem informações sobre esse site. Se tiver vermelho, sai correndo, porque esse site teve algum motivo que fez com que ele entrasse na lista negra da base de dados deles. Tá? Então essas são algumas informações que tem. E existe também, continuando, você tem algumas dicas que, eu vou mostrar aqui agora, quando a gente fechar, você tem o Firefox Monitor, tá? O que é esse Firefox Monitor? Ele é uma característica que você tem dentro do próprio Firefox, que ele te indica muito bem, ele indica de uma maneira legal, se alguma informação tua sofreu algum vazamento. Tá? Como e-mail, telefone, endereço, tá? Mais e-mail e telefone, na realidade, pelo que eu pude ver, tá? E aqui são o caminho dele. Eu vou mostrar para vocês alguma coisa com relação assim que eu acabar. E, às vezes, a pessoa perde um pouco a confiança, tá? Do WhatsApp, tá? Existem alternativas? Existem. Existem o Telegram, tá? Existe esse carinha aqui chamado Signal. É um aplicativo que ele tem, faz a mesma função do WhatsApp, faz a mesma função do Telegram, tem uma forma de criptografia bem mais avançada, não vou dizer avançada, eles falam avançada, mas eu digo assim, mais robusta, tá? E foi usado, e é usado, ele não foi usado não, ele ainda é usado por um carinha chamado Edward Snowden, tá? Espera eu voltar aqui. Que é o cara com que ele ainda utiliza isso daí para conversar, porque o governo dos Estados Unidos está doido para ter uma conversinha com ele, tá? Pela quantidade de vazamento de informações que ele fez, tá? Então ele realmente, ele tem uma desvantagem, porque o que é que acontece? O WhatsApp ele tem uma coisinha bem interessante, que você permite fazer o backup da informação, e se você trocar de telefone, etc., se você fez o backup, deseja baixar o backup? Aí você baixa o backup. O Signal não faz backup. Ele manda a informação e a informação é apagada dos servidores dele. Então, se a pessoa quer ter Isso é muito usado por pessoal da comunidade de segurança, advogados, que às vezes que eles querem conversar com os clientes, eles querem ter a garantia de que isso daí realmente não vai ter uma site com relação a isso, tá? Então, isso aqui é uma sugestão, ou então um conhecimento que é interessante. E existe também na internet um site que diz se algum e-mail seu foi vazado, tá? Ou seja, se algum e-mail seu caiu, tá? Estava em algum site, esse site ele foi quebrado, tá? Então é esse daqui. E existe também um teste. Então, se a pessoa chegou e falou, pô, mas como é que eu vou ficar fazendo esse teste bendito de senha, tá? Existem essas situações. Eu vou fazer até o seguinte, tá? Eu vou parar aqui, tá? Só um instantinho. Eu vou aqui interromper o compartilhamento, que agora eu vou subir, tá?
Eu vou compartilhar aqui agora a minha tela, tá? Agradeço a vocês aí pela bravura de terem aguentado tudo, gente. Muito obrigado. Nesse compartilhamento aqui, eu vou compartilhar também, por exemplo... Um momentinho só. Me avisem quando vocês estão vendo a tela já? Estão vendo, gente? Sim, sim, tá beleza. Ok. Aqui, esse aqui é o Firefox, tá? Esse aqui é o Firefox. E aqui, se a gente entrar, você criar uma seção dele, do Firefox, você aqui, quando você clica nesses três ícones aqui, e você tem a sua seção feita, você tem o seguinte, quando você clica na sua conta, tem os serviços do Firefox chamado Firefox Monitor, tá? E esse Firefox Monitor nada mais é do que o seguinte, é um dashboard de segurança, embutido no Firefox, você não paga nada por ele, ele te dá essa informação, e você pode colocar vários e-mails, tá, para que possam ser feitos uma monitoração. Isso aqui é real, isso aqui é o meu e-mail que está aqui, tá, e ele já me indica o seguinte, que houveram vazamentos, tá, em alguns sites, tá, que eu coloquei os e-mails, tá, não todos os vazamentos aqui, deixa eu ver aqui. Isso aqui são todos os vazamentos do Firefox, tá? Aqui, tá aqui. O meu e-mail que eu coloquei, ele aparece em 10 sites que foram hackeados. Então, às vezes, aqui é um site que às vezes é bem conhecido, o Canva. Ele me diz a data que aconteceu, tá? Que dados foram comprometidos, tá? E aqui eu quero ver todos os 10, eu vejo aqui. Então, você vê que é o seguinte, o meu e-mail vazou pelo LinkedIn, vazou pelo Adobe, vazou pelo MajorDix, vazou pelo Canva. E aqui eu tenho essas informações. E aqui ele tem até uma situação que serve para você fazer o seguinte, que é resolver esse vazamento, simplesmente ele te leva lá para o site e te dá a chance de você modificar a senha. E uma vez que você modificou a senha, você coloca ele como resolvido, ele sai dessa lista. Tá? Então, esse daqui é uma coisa que está dentro do monitor, está dentro do Firefox. Vou fechar de novo, vem aqui nessa parte, nessas três tracinhos, você tem que criar uma conta, tá, no Firefox, e aqui é o Firefox Monitor. Esse daqui é justamente essa informação, a primeira informação que tem, tá? Voltando aqui, temos esse site aqui, que é mais completo. Então, se a gente for ver aqui, vou criar nova aba. Have I been pwned? Parece assim de pum, mas por quê? Eu quero saber o seguinte, esse meu e-mail já teve algum vazamento? O site que ele usa, a informação que ele pega, é justamente desse site aqui. E aqui foi o seguinte, houveram vazamentos. E você vê que são os mesmos sites. Ele pega essa informação desse site aqui. Então, a coisa boa, se vocês têm informação sobre, quer saber se os e-mails de trabalho, ou então os e-mails pessoais, de alguma maneira, foram vazados por algum site, esse site aqui é o mais interessante. E consegue te dar essas informações e ele te diz quais foram os dados comprometidos. E a ideia é que, uma vez que você saiba isso daqui, você vá lá e imediatamente você mude para uma senha mais forte. Tá? Essa é uma outra dica que é bem interessante. A outra dica que eu já falo aqui eu quero fazer o teste, tá, da minha senha. Eu não preciso, necessariamente, acho qualquer pessoa que trabalha com segurança diria para você, não use a sua senha, mas use uma parecida com isso, ou então faça testes. Esse teste How Secure is my password? Ou seja, como segura é a minha password. Tá? Aqui eu posso chegar aqui e fazer um teste para saber o seguinte, eu vou colocar aqui, vamos supor, o nome de uma pessoa, tá? Carolina. Bom, se eu botar um nome, ele já diz o seguinte, o tempo de ser isso daqui ser descoberto, com a quantidade, com a potência de processamento que geralmente essas pessoas têm,
seria feito quase que instantaneamente. Agora, se eu chegar aqui e colocar um caractere, uma exclamação, coloquei 20, 20, e coloquei mais um outro caractere especial, que é nesse ponto eu botei o arroba. Você vê que ele já vem baseado, tá, em testes, quanto tempo você levaria para ter a sua password quebrada, tá? Isso ele fala o seguinte, até esse tempo. Se eu chegar aqui e fizer o seguinte, vou botar aqui, vamos supor, C maiúsculo, arroba, Rolina, tá? E eu faço assim, 3 caracteres especiais, 2 números, tá? E mais um outro caractere especial. É o seguinte, a variedade de caracteres com a quantidade, com o tamanho da senha, tá? E a proporção, ela pode chegar aqui para, bom, essa minha senha, pelos poderes de computacionais que o pessoal já faz uma avaliação, levaria um certo tempo para ser quebrada, até esse tempo. Assim como na loteria, o cara pode chutar uma vez e acertar, mas ele, aí já estaríamos trabalhando com as estatísticas. Tá? Esse daqui é basicamente assim. E aí, com relação aos browsers, e a gente pode ver até o seguinte, tá? Vou ver aqui um teste, tá? Aqui, vamos supor, Walmart. Aqui vocês têm esse daqui, lembra-se que eu falei esse Web of Trust, tá? Esse Web of Trust ele faz o seguinte, deixa eu fechar aqui. Se um site ele é confiável, ele aparece esse Donut aqui, oh droga, esse Donut aqui. Isso significa que se você clicar nele, ele vai te falar a reputação desse site. E aí, você consegue já, de cara, ver o seguinte, olha aqui, ele não sabe dizer, porque ele não tem dados. Mas isso aqui é uma extensão que você consegue ter, e você consegue colocar essas extensões de que forma? Tá? Existe uma loja, tá? Vocês podem ver aqui, chamada Web Store, tá? E que são as extensões. Se você for ver aqui, aqui. Uma vez que você baixe, ele automaticamente começa a verificar a reputação dos sites dentro da navegação que você faz. Então, são informações que são muito importantes para que você possa ter com relação a isso, tá? Bom, gente, aqui, os outros ali a gente já viu, e, bom, agora a gente finalizou, tá? Isso daqui foi um ditado do Sófocles, mas foi muito utilizado e está sendo muito comentado, porque existe um filme chamado O Dilema das Redes Sociais, que fala sobre a manipulação das informações e a forma como elas estão sendo tratadas por grandes organizações. E realmente é uma coisa que leva a gente a pensar que nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição. Você tem essa globalização, você tem a quantidade de informações, você tem mais informações em 10 anos do que, às vezes, em 100 anos, que é se a gente olhar para trás. Mas existe também a forma dessa manipulação ser tratada de uma forma diferente, que não seja necessariamente para o bem da humanidade. Tá? Existe um ocultista que falava assim uma frase que eu achei bem interessante, que ela falava que a magia, ela não tem bem ou mal, ela pode ser usada, como se fosse a água de uma cachoeira. Ela pode ser usada para lavar uma ferida, ou pode ser usada para afogar um recém-nascido. E, completando isso, tem uma frase do Arthur Clarke, que foi aquele inesquecível escritor de 2001, Odisseia no Espaço, que ele falou o seguinte: a tecnologia, num determinado nível, pode se comparar à magia. Então, é mais ou menos isso daí que a gente pode ter essa mensagem. Bom, gente, agora eu agradeço, tá? Eu dou por encerrada
que caso haja alguma necessidade de algum esclarecimento adicional, eu já me coloco à disposição, tá? E desde já eu agradeço a todos os irmãos e a todos os convidados e as cunhadas que estiverem aqui por terem acompanhado. Muito obrigado. Isidro, nós ficamos imensamente satisfeitos aí com a palestra. Fico contente. Muita coisa aí, nós estamos ainda abismados, né? Gatiano. É como nós fazemos coisas aí inocentemente e ficamos fora. Por gentileza, alguém tem alguma pergunta a fazer ao nosso palestrante? Bom, Ney, você foi o primeiro a se postar. Fala aí. Eu só gostaria dele, exemplo, como ele disse a dica, porque meu filho me ensinou assim, né? Meu filho ensinou, porque eu tinha o hábito de dizer, botar o número daqui de casa, de meu crachá. Aí meu filho chegou e me ensinou. A melhor coisa é assim, você pega um livro qualquer num estante assim, e você olha, escolhe uma palavra daquela, como você falou, bota 3 letras aleatórias, a que você apertar no computador, e depois você guarda ali na sua folhinha, no seu lugar. Que aí fica difícil para você. Teve um irmão nosso que fez aqui um trabalho com uma eleição há uns anos passados. Aí eu cheguei, a gente tentou, aí ele chegou e nos deu. Ele botou, parece, quase 30 caracteres. Só para a gente escrever, a gente errava umas 10 vezes. Nossa, não, isso daí, essa dica que o seu filho deu, bom, Valnei, é muito prática. Por quê? Ela está desassociada de qualquer coisa que você tenha conhecimento. Você não está colocando um nome de pessoa, você não está colocando uma data de nascimento, você não está colocando uma informação que está fora do seu contexto. Essa é justamente a ideia que é. E às vezes, colocando assim, por exemplo, 10, 12 caracteres já é o suficiente, desde que você tenha assim aquela situação. Troca uma letra por um número, troca uma letra por um caractere especial. E até essa dica que eu dei, nesse site você pode testar a sua senha, tá entendendo? E ver o quão segura ela pode ser, tá? Essa apresentação ela vai ficar disponível, depois eu vou colocar ela em PDF, que aí esses sites eles vão ficar gravados e você pode testar. Agora, a recomendação que eu dou sempre é o seguinte, se você tiver muitas senhas, se os irmãos tiverem senhas, assim que, às vezes, até por imposições de trabalho, você tem uma senha para entrar no computador da empresa, ou então da firma que a pessoa trabalha, o que ela tem, usa um gerenciador de senha. Esse gerenciador de senhas, às vezes, eu dei a sugestão aqui desse LastPass, ele é gratuito. E você pode dizer o seguinte, olha, eu quero criar uma senha com 20 caracteres. Bom, desde que você não tenha que acessar da rua, se for acessar só do seu computador, ele mesmo vai puxar e vai colocar a senha para você. Você só vai precisar se lembrar de uma única senha. O LastPass, você pode colocar lá centenas de senhas, ele vai, na hora que ele entrar no site, ele já vai reconhecer que é aquele site que você viu, e automaticamente já vem. Quer ver? Eu posso até mostrar aqui para você, eu utilizo um gerenciador, tá? Vou voltar de novo aqui só para mostrar aqui para os irmãos. Tá aqui. Para aqui. Bom, tá aqui. Já estão. Eu uso um gerenciador de senha que é justamente esse carinha aqui, que é o RoboForm. Eu vou mostrar para vocês aqui. Na hora que eu digito Serasa, ele já tem, eu já dei um nome para ele, que é legal, já tá aqui, Serasa Consumidor. Beleza. Qual a senha que eu botei no Serasa Consumidor? Não sei, irmãos. Não sei. Eu simplesmente eu deixei com ele, tá? Na hora que aparece aqui, ele já automaticamente coloca os dados. Ele já colocou a senha, de tão rápido ele não aparece aqui. E aqui, Qual a senha? Não sei, eu tenho que abrir ele para saber. Eu não estou preocupado em saber qual é a minha senha. E aqui, ele tem essas informações, tá? Bom,
até essa ideia que o seu filho deu, eu achei bem interessante. Uma coisa interessante, irmão Volney, pega um livro e justamente você pega uma palavra aleatória, faz uma junção de letras e números e caracteres, arroba, asterisco, essa coisa assim, e faz com que seja daquela época. Por quê? Está fora do seu contexto, você não está usando o nome de parente, você não está usando o nome da data de aniversário, você está botando uma coisa totalmente aleatória. Aí realmente você aumenta bem a segurança. Depois, Oi! Foi muito bom a explicação. Printei a tela aqui do celular, porque vou baixar todos os aplicativos impossíveis e imagináveis. Eu morrendo de medo, eu falando, meu Deus, aí eu virar pro meu filho, olha aqui. Isso daí é uma forma... Essa daí, Alessandra, é realmente uma forma que a gente tem que realmente ter muito cuidado, tá? Porque hoje em dia, a pandemia ela teve vários efeitos. Um dos efeitos foi aumentar maciçamente a quantidade de gente colocando informações na internet e aumentou também proporcionalmente a quantidade de gente querendo roubar informação. Então é uma coisa absurda. É incrível, porque com essa pandemia, as crianças aqui em casa, todas elas fazem aula online. Então, com isso, abre vários sites, né, para ter aula. Então, precisa de 2 ou 3, 4 e-mails para estar logado dentro do computador, abre-se tela de não sei quantas milhões de telas. Então, é uma preocupação, porque às vezes é o computador que a gente usa aqui em casa para tudo, para banco e tal, é um computador central. Porque somos 3, tenho 3 filhos. Então, cada um canta com um computador aqui em casa, mexendo. E tem as aulas e entra no e-mail da escola, que tem que mandar para tal site da escola, que da escola tem que enviar para o grupo do WhatsApp no celular, que a professora atende em tal lugar. Aí às vezes, meu filho, você está onde? Não, mãe, agora eu estou fazendo curso de tal matéria que está lá, que o professor quer dar aula, que ele enviou pelo Google Meet, que a gente está assistindo a aula pelo Google Meet. Aí abre-se sala no Google Meet, abre-se sala. Então, assim, o que foi colocado é bem esclarecedor em relação a isso, de várias pessoas acessando o nosso computador em casa, que a gente acha que botou um pequeno, para segurar, botou um né, no computador e achar que está tudo bem, está tudo certo lá, então beleza, o computador está seguro, hein, gente? Então, beleza, pode usar à vontade. E não é bem assim. Não é bem assim, não. Eu diria até o seguinte, hoje em dia, eu vi até que saindo aqui que teve um irmão ou alguém que perguntou aqui qual o melhor antivírus. Eu diria o seguinte, o pior antivírus é melhor que antivírus nenhum. Eu sempre falo isso, mas eu falo assim o seguinte, hoje em dia a gente tem que ultrapassar um pouco a barreira do antivírus. O antivírus só hoje em dia não é mais o suficiente. Existem certas, todas as empresas, Symantec, McAfee, Trendmicro, etc., elas fazem assim, você tem o antivírus e você tem o que eles chamam de Internet Security. Internet Security, ele vem um antivírus, um firewall, um anti-malware, tá entendendo? Que ele faz justamente várias funções. Até ele fica monitorando a atividade da máquina. Se teve algum aplicativo que, ele começou a mexer muito em arquivo de sistema, ele trava aquele aplicativo e avisa. Então, um dos conselhos que eu dou assim é o seguinte, sempre que possível, coloque um antivírus Kaspersky, não estou fazendo propaganda em nenhum não, tá? Qualquer um desses aqui é muito bom. Agora, se possível, como no seu caso, várias pessoas elas utilizam, colocar uma solução mais completa. Uma solução que eu diga assim, que ele seja como... Você tem o antivírus, você tem o internet, que todos eles geralmente usam a mesma terminologia, chamado assim Internet Security. Se você for ver, ele tem um anti-malware, significa o seguinte, algum site começou a querer a executar algum código, ele já corta na hora. Algum aplicativo que foi baixado começou a tentar fazer acessos em áreas de sistema, ele já detecta. Então ele torna-se a coisa mais robusta, mais segura.
tá? Mas eu sempre digo assim o seguinte, o importante é ter sempre o antivírus atualizado. Isso também é muito importante, que às vezes a pessoa coloca, tá bom, já tá atualizado, aí nunca mais esqueceu. Tem alguns antivírus que eles já se fazem a atualização automática, se conecta na internet e busca. E sempre também fazer o seguinte, geralmente a pessoa quando entra, geralmente entra por conta de uma única senha, e essa senha é de administrador. Isso é perigoso. Geralmente, a sugestão... Jesus, meu Deus. É porque é o seguinte, se a pessoa clicar por acidente em alguma coisa, ela está dando todos os privilégios para aquele aplicativo acessar uma área de sistema. Então, uma situação que eu sempre recomendo é o seguinte, você guardar a tua senha de administrador, a senha do administrador local, e criar senhas de usuário comum, para cada pessoa que estiver usando. Então, vamos supor o seguinte, já um bom antivírus ou um conjunto de aplicativos já, mas aquela senha, porque ele está, como supor, como usuário comum, como usuário mortal. Às vezes ele não pode nem utilizar, às vezes ele pode chegar assim, pô, mas não estou conseguindo instalar esse aplicativo. Que aplicativo que está querendo instalar? Você já vai ter o controle. Porque um usuário comum, às vezes, ele é limitado a não poder instalar certas coisas que mexem em áreas que são de privilégio. Ele vai pegar assim, coloca aqui a senha do administrador. Então isso aí já evita e você já tem um controle melhor com relação sobre aquilo que está acontecendo. Tá? No caso da minha situação, como eu não entendo nada de informática, eu prefiro que todo mundo desligue o computador, escreva por carta e envie por carta, porque aí não baixa antivírus, essas coisas. Isso aí também é a sugestão, mas é a mais segura, é 100% segura. Porque assim, pelo que eu vi, que eu estou apavorada, eu vou jogar tudo fora, entendeu? Não, mas não precisa. O importante eu vou com fumaça aqui, vou começar a conversar com as pessoas por fumaça, se estiver muito longe. Não, o importante é sempre ter assim, colocar um bom antivírus ou então uma suíte de aplicativos, tá? Geralmente todos eles têm. Tá? Então a pessoa quiser uma solução assim que seja rápida, ela tem o que chama Internet Security, que é o firewall, o antivírus, o anti-malware, o anti-ransomware, quer dizer, anti-tudo lá. Pois não, irmão Celso? Tá. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, meu irmão João. Irmão Marcos, parabéns, muito boa. O susto que você deu na turma, eu tenho certeza que foi muito grande. Eu, inclusive, faço uma proposta, antes de fazer 2 perguntas rápidas e direcionadas à sua apresentação, que o irmão João possa contratá-lo mais uma apresentação para fazer tipo dessas dicas que você começou a dar aqui agora sobre antivírus, alguma coisa um pouco mais específica para nível de proteção. O susto foi dado, o recado está dado. Tá? Então, o que eu ia perguntar para você, e você já deu a dica lá quando estava passando, por exemplo, quando está usando sites de bancos, fazer a saída mesmo, né? Deixar estimar o tempo. Agora, as 2 perguntas direcionadas. Eu, por exemplo, não gosto de desligar meu computador e deixo meu e-mail aberto. Eu descobri agora que eu estou mais exposto a qualquer penetração no sistema, não é isso? Sim. Então, porque... sim, pois não? Não, essas dicas que eu gostaria de ver com vocês... Geralmente, depois, isso aí é importante, irmão Celso. E a segunda, só para ser rápido... o seguinte, você estava falando do Firefox, ele é um navegador mais seguro do que os outros, Chrome, etc.? Não, eu diria o seguinte, todos os navegadores, eles já adquiriram um grau de maturidade que já você pode fazer uma navegação sem nenhum problema, tá? O Firefox, inclusive, ele tem algumas coisas, tá? Que, por exemplo, ele já tem um bloqueador embutido, um bloqueador de anúncios, tá? Embutido nele, tá? Mas o que acontece é o seguinte, a segurança mesmo, quem vai te dar vai ser o antivírus ou a suíte de aplicativos que você tem. Por quê? O que é que vai acontecer? Quando a pessoa clica no browser, parece que não, mas aquele comando ele vai para a suíte de aplicativos, vai para o antivírus ou então ele vai para o anti-malware. E ele já tem aquela base dele, quando ele retorna, aquela mensagem dizendo, olha, esse site não é seguro. Quem mandou essa informação foi a suíte de aplicativo que estava lá. Então, eu digo assim, sempre o seguinte, hoje,
se usa o Opera, ou o Firefox, ou o Edge, que é o novo, que veio substituir o Internet Explorer, ou também o Chrome. Para você ter uma ideia, o Firefox, não, mas o Opera e o Edge são baseados no Chromium, que é o browser que deu origem ao Chrome. Então, todos esses três têm a mesma fundação. Tanto é que os três, se você for na loja do Chrome Web Store, tanto o Opera como o Edge agora, eles aceitam as extensões do Chrome. Uhum. Então a Microsoft cansou de brigar com o Chrome, que ela falou o seguinte: cansei, não vou conseguir bater o cara, vou me unir a ele. Ele pegou a base desse browser chamado Chromium, tá? Que deu origem ao Chrome, e eles simplesmente fizeram a implementação, tá, deles, mas eles aceitam até as mesmas extensões. Então, basicamente, eles têm o mesmo nível de segurança, usando o Edge, usando o Chrome, usando o Opera, usando o Firefox. Eu sempre recomendo, fica nesses 4. Existem outros browsers que já não são tão conhecidos, mas é melhor porque, como eles já têm um nível vamos supor, já tem uma clientela muito alta, eles têm um nível de atualização muito grande também. Tá? Ok, meus parabéns mais uma vez e muito obrigado. Sim, Celso, irmão Celso, só complementando, é sempre bom fechar tudo, viu? Porque o que é que acontece? Se entrar algum aplicativo, imagina o seguinte, Deus que o livre guarde, entra um aplicativo malicioso, ele vai encontrar o que aberto? Seu e-mail, eu não preciso nem pegar a senha, eu vou pegar direto as informações, e que vão informações como, por exemplo, os contatos, os e-mails das pessoas com que você fez o contato. Então isso daí tudo, primeira coisa que ele faz é puxar. Então sempre é bom fazer o seguinte, fechar. Valeu, muito bom. Obrigado, irmão Celso, fico feliz de ter ajudado. Pois não, irmão José? Agradecer pelos esclarecimentos que nós, assim, da adolescência, né, a gente demora um pouco para adquirir, só com a sua sabedoria, com a sua didática. Obrigado. Melhorar um pouco. Muito obrigado pela palestra, pela aula. Agradecer ao irmão João Dias pelo convite e agradecer a todos os irmãos aqui que estiveram com a gente nesse momento. E pedir permissão para me retirar. Eu tenho alguma coisa para resolver aqui ainda. Muito obrigado, irmão Marcos. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. E também o Rogério está indagando qual seria o melhor antivírus. Que você já respondeu. O melhor antivírus é o antivírus atualizado. Eu sempre digo isso. E o que é que acontece? Kaspersky, Trendmicro, McAfee, todos eles têm um nível de qualidade que se comparam, tá? E principalmente a suíte de aplicativos de cada um, ele vai atender sem nenhum problema. Existe um site, realmente, eu posso até passar para os irmãos, chamado AV-Test. A cada ano, eles elegem o melhor antivírus, uma melhor suíte de aplicativos, tá? E isso aí muda conforme cada ano. Eu vou deixar depois o site aí, que para depois distribuir, passar para os irmãos, tá, irmão João Dias? Que é AV-Test, que de lá a pessoa vê qual é o melhor, vamos supor, do ano. Então, existiu o melhor em 2018, em 2019, em 2020, e você vê o ranking de todos os fabricantes de antivírus, em termos assim, de atualização e rapidez de responder às ameaças, tá? Por isso é que eu sempre digo, eu posso estar dizendo uma coisa e o cara diz, não, mas isso aí foi ano passado, desse ano agora aqui é outro. Aí eu vou passar o site chamado AV-Test. É um organismo independente, que a finalidade deles é justamente validar e fazer o benchmark dessa suíte de segurança de antivírus. Tá? Eu vou passar para vocês depois. E eu vi também aqui, surgiu uma pergunta, o Windows 7 ainda é seguro? Em termos bem claros, eu posso dizer o seguinte, infelizmente não. O que é que acontece? A Microsoft, oficialmente, tá, ela decretou o fim do Windows 7. O que é que ela significa dizendo decretei o fim do Windows 7? É que a partir daquele momento, atualizações de segurança não vão ser mais desenvolvidas, tá, para esse sistema operacional. Ele vai deixar de funcionar? Não.
ele vai deixar de utilizar aplicativos novos? Não. Mas as novas ameaças que forem descobertas, os novos tipos de situações, de comandos de maliciosos que podem afetar o sistema operacional, eles não vão ser mais corrigidos. Então, às vezes, é aquela situação. Às vezes, não, mas e se eu botar um antivírus assim, danado? Você pode melhorar, mas você sabe que você... É a mesma coisa a situação. Você está andando num sistema operacional que não está sendo atualizado, pararam as atualizações há um tempo atrás. E não se sabe qual o nível de atualização você pode ter. E, infelizmente, você tem gente na Deep Web, na Dark Web, que ainda está trabalhando noite e dia, fuçando os sistemas operacionais e procurando vulnerabilidades. E às vezes o cara pode descobrir uma vulnerabilidade nesse Windows 7 que não é documentada, é uma vulnerabilidade nova, e que a Microsoft vai dizer assim, lamento, não vou fazer nada. Esse é que é o perigo, entendeu? Deixar de utilizar, ele perder a usabilidade dele, não. Ele só não é mais tão seguro quanto um sistema que vem sendo atualizado. Obrigado, irmão. Ordinário, gente. Mais algum irmão deveria fazer alguma pergunta? Carlos Castilho. Pois não, irmão Carlos. Irmão Marcos, eu quero parabenizar você pela excelente palestra. A fluência com que você nos passou as informações demonstrou seu grande conhecimento na área. Obrigado. Não é à toa que você trabalha nisso praticamente a sua vida toda. Eu fiquei realmente maravilhado e satisfeito porque eu já passei por situações razoavelmente difíceis com phishing e outras situações dessas, inclusive recebendo e-mails do meu banco dizendo que eu ia ser protestado, que eu tinha títulos não pagos. A minha sorte é que eu tenho, como a maioria das pessoas hoje, tenho contato direto com o gerente e liguei para ele e disse, não entra nessa porque, apesar de ter todas as características do site do banco, no caso o Banco do Brasil, isso aí é falso. Isso aí são notícias falsas. Então não entra nessa não, de jeito nenhum. Não ia mandar ninguém depositar nada para pagar dívida que eu sei que não tem. Mas realmente isso é muito comum. E isso ajudou bastante. Talvez por causa da minha idade avançada, os meus 2 bits, o Alzheimer, eu não consegui absorver nem 30% desse bando de informações que você botou. Que aí você explanou, mas vou pegar com o nosso irmão João Dias, aí tudo que você mandar para ele e ele repassar, eu vou capturar. Obrigado, irmão Carlos. Obrigado, irmão Carlos. E, irmão Carlos, você me deu agora um gatilho com uma coisa que eu sempre falo também. Não abra e-mail quando tiver ocupado, apressado ou estressado. Você, irmão Carlos, você falou uma coisa que é muito certa. O cara que faz o phishing, ele conta que você vai estar apressado, vai estar estressado ou vai estar sem muita atenção. Eu mesmo já caí uma vez nisso. Eu posso dizer, olha que eu fiz a palestra e eu caí no negócio. A sorte é que eu estava usando o aplicativo smartphone, não usando o desktop. Eu tinha acabado de fazer uma transferência, deu 10 minutos, veio um e-mail, veio uma mensagem dizendo, olha, pagamento cancelado, que não foi nem transferência, mas pagamento cancelado, só que você olha na pressa assim, pagamento. Pô, eu cliquei. A sorte é que era um smartphone, não deu em nada. E ele estava contando que você recebesse e também o iOS. Então, a coisa que eu sempre digo é o seguinte também, a minha palavra até de último conselho. Quando vocês forem abrir para ver os e-mails, façam no momento que vocês estejam focados. A pessoa está contando que a pessoa lá vai estar com medo. Peraí, só que eu vou estar 10 minutos, vou abrir meu e-mail. Não faz isso. Façam quando vocês estiverem focados, estiverem com atenção a ser dada, porque é como você falou. Você olhou assim e falou, não, mas espera aí, isso aí não é. Às vezes, se a pessoa vê isso aí de uma forma apressada, às vezes, sem querer, mecanicamente é automático. O dedo já, já era. Você não sabe o que é que aconteceu. Isso aí foi uma parte que eu te agradeço. Realmente era uma coisa que eu ia passar e agora que voltou. Só para encerrar, para dar oportunidade aos demais irmãos, eu sei que você também deve estar bem cansado cada hora, mas dá oportunidade aos demais irmãos a fazerem contato e as suas perguntas. Eu vou dizer uma coisa para você. Você citou, eu tomei conhecimento desse título, O Dilema das Redes, há pouco tempo, e aí descobri que esse filme
ele está disponibilizado gratuitamente na Netflix. E fui assistir, gostei muito, ainda mais porque grandes nomes da informática, da internet, eles estão lá dando os seus conselhos e as suas atualizações. Agora eu não aconselho para a irmã Alessandra ver, não, porque ela vai entrar em pânico se ela assistir esse filme e souber tudo o que mais de dificuldade nós temos na rede sem saber que elas existem. Irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Tudo de bom, saúde e paz, vida longa e próspera para todos que estão online agora. Muitas felicidades para todos. Obrigado. Muito obrigado. João, obrigado mais uma vez. Estaremos juntos na próxima. Obrigado. Meu nome é Marquezito. A gente vai adiantar da hora, né? Não, tudo bem. O Jorge quer falar alguma coisa ainda, meu irmão? Sim, o Jorge. Pois não, meu irmão. Bernardo, a primeira vez eu assisti uma videoconferência da loja São João 27, não é isso? Sim. Parabéns. O irmão Marcos... Acontece, geralmente, o Google e essas coisas assim, esse dilema das redes sociais, justamente ele fala muito bem isso aí, ele utiliza essa informação e começa a rastrear você. Porque aí que tá, ele buscou essa informação e aí ele chega para a pessoa e fala, vem cá, olha, tem gente aí que está procurando máquina fotográfica, você quer aparecer? Eu sei quem é que está procurando, você quer que a tua marca apareça? Ah, eu quero, tudo bem, quanto é que não me pagar? Eu te pago tanto. E aí o que é que acontece? O Google começa a perseguir as pessoas, tá? Porque aí que é que está o ponto? É aí onde entra justamente esse dilema das redes sociais, porque existem muitos críticos que dizem o seguinte, não se está entregando realmente aquilo que se está buscando, se está integrando o viés daquilo que ela está sendo pago para entregar. E esse que é o perigo. E aí que justamente acaba aquele sentido da independência. Existe até algumas alternativas que o pessoal está deixando de usar até o Google, e tem até um software chamado Quant, QWANT, Quant. É um software desenvolvido na Europa, na França, que simplesmente ele não guarda nenhum vestígio das suas buscas. Ou seja, ele utiliza mecanismos de busca independente, só que ele não vende essas informações para ninguém. Que é justamente o que os mecanismos de busca, como o Google, como o Bing e outras coisas mais, estão fazendo. Que esse filme até ele alerta para dizer, olha, cuidado. Existe aquela situação, até que existe até alguns testes que foram feitos. Se você tem um determinado sistema, uma determinada, vamos supor, fluxo de uso. Se você digitar uma coisa, vai vir para você uma coisa. Se uma outra pessoa que tem um outro tipo de viés, seja ele ideológico, seja ele de compra, seja ele qualquer coisa, digitar a mesma coisa, vai vir uma coisa diferente. Por quê? Você tem os teus mecanismos e a tua rastreabilidade vai estar de acordo com você. E aí você está sendo vendido como mercadoria, esse aqui é o problema. Porque aí a pessoa chega e fala, olha, eu tenho 10 mil pessoas que estão procurando, vamos supor, exemplo seu, irmão Valnei, estão procurando máquina fotográfica. Quem paga mais para eu botar o teu anúncio na frente dessa pessoa? É a melhor máquina? Não me interessa. Você pagou mais, é a tua máquina que vai aparecer na frente. Só para dar a dica, eu puxei o Quant aqui com W, né? Sim, e isso. Ele pede para adicionar o Chrome. Na realidade, o que é que acontece? Ele é uma extensão do Chrome que permite fazer o seguinte, as buscas que você fizer no Chrome, em vez de irem para o Google, vão para o Quant. E essa extensão você pode habilitar ou desabilitar. É uma boa, então. É uma boa, assim, no sentido, você não vai ser mais rastreado, nem você vai ser mais vendido como mercadoria. Quer dizer, a Google não vai ficar com informação nenhuma a teu respeito. Já valeu a dica. Tá? A gente vai falando, vai lembrando. Agora deixar nosso palestrante descansar, que realmente é isso aí. Qualquer dúvida, gente, que nós exploramos bem, né? José Marcos, o Victor Melo e especialmente o nosso palestrante, Marcos Isidro.
né, maçom da loja Monte Castelo, que nos presenteou com essa palestra excelente, né? Ótimo. Muito obrigado, gente. Eu fico agradecido pela presença de todos os irmãos. E qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa, pode passar um WhatsApp, um e-mail, que a gente vai respondendo. Não tem problema, tá? Não precisa acabar por aqui, não. Nossos incertos passos, vinde,